Bom dia a todas e a todos os queridos e queridas que acompanham este fórum. 11h30. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Maria Auxiliadora. Bom dia, Eliette, Dulce Costa, Beth de Brasília. Por favor, como fazer para pedir para o YouTube liberar que seja membro de vocês? Bom, a gente tem aí, tá estranho aqui deixa eu ajeitar aqui esse vídeo. Eu tô sem boné hoje, rapaz, desencanei da minha identidade, minha assinatura. Bom dia, Salvador. Bom dia, Ideraldo. Pergunta se o Glyn amarelou. Não acho. A estratégia dele é essa, né? Ir tocando devagar. Roberto Kenji hoje foi o primeiro, Osasco presente. Osasco, grande Osasco, tem um carinho enorme por essa cidade. Já fiz muitas coisas por aí. Ana Carla, boa tarde, Paraty. Jesus Costa, Samuel de Goiânia, Lu Arroio de São José do Rio Preto. Olha só, ela recebeu a notificação. Nós, aliás, Lu, e amigos aqui de São Paulo como um todo, vamos ressuscitar um projeto da Fórum chamado Expresso SP. E a gente vai querer conversar com vocês sobre isso em breve. Hoje também, então, para a gente ir esquentando, enquanto a Adri De Lorenzo vai chegando, a nossa queridíssima Adri, e foi levar o Lucão para fazer um examezinho, e aí a gente não sabia se ia conseguir dar horário, eu fico na retaguarda aqui do site, e aí à tarde a gente vai juntos fazer as outras atividades aí que são relativas ao tratamento do grande Lucão. Eu hoje postei no Twitter, no meu Facebook, a seguinte questão, né? Se vocês teriam indicações de youtubers que vocês gostariam de ver na Fórum. Mas antes de mais nada, chegou aqui ela. Oi, pessoal. Era Adri De Lorenzo na passarela. Bom dia. Um pouquinho. Agora, então, passo aqui o comando do programa. Quem manda de verdade? Adri De Lorenzo, com você. Traz um boné pro Rovai. Eu vou lá pegar o boné enquanto a Adri De Lorenzo vai conversando com vocês. E vou dar um oi pro todos. A gente está chegando aqui depois de exames do Lucas, essas coisas sempre atrasam, mesmo que a gente vai cedinho, mas estamos aqui. Não sei se o Rovai já deu um giro aqui, tem várias pessoas, Porto Alegre, Governador Valadares, grande dia, Lula cidadão parisiense, pois é. Vamos ver, deixa eu ver aqui, como está o Luca está melhorando, agora está na fase pós-quimioterapia, onde a imunidade fica bem baixa, mas em breve já estará bem melhor. Vamos esperar, então. Aqui a gente vai falar... Já estou voltando. Já está voltando, olha só. Então, vamos começar aqui nas pautas. Eu acho que antes de falar podemos falar dessa do Moro. Vai lá. Moro, que deu aí essa entrevista da semana para a capa aí da revista Veja, que está nas bancas hoje, né? E o Sérgio Moro afirma que mesmo que as mensagens divulgadas pelo Intercept fossem verdadeiras, não haveria nelas nenhuma ilegalidade. Então, eu vou ler aí o que ele diz para depois o Renato comentar. No caso das mensagens divulgadas pelo The Intercept por outros veículos, mesmo que elas fossem verídicas, não haveria nelas nenhuma ilegalidade. Onde está a contaminação de provas? Não há, é uma questão de narrativa. Houve sim exagero da imprensa. Esse Espera episódio, só um pouquinho. Diga Tem aqui a Tati pedindo para arrumar a posição da câmera. Eu acho que ela não gostou dessa posição de hoje. Eu não sei se ela quer uma coisa mais assim. Vamos tentar. É isso, Tati? Qualquer coisa você diz aí para a gente. A Adri vai voltar a ler, que eu quero comentar essa entrevista, porque tem coisas aí. Vamos lá. Esse episódio todo, segundo Moro, está todo superdimensionado. A Polícia Federal está investigando as pessoas que invadiram os celulares.
não está descartada a hipótese de que houve interesses financeiros por trás desse crime. Esses hackers, pelo que já foi demonstrado, eram estelionatários, mas nada vai mudar o fato de que a Operação Lava Jato alterou o padrão de impunidade da grande corrupção. As pessoas sabem diferenciar o que é certo do que é errado. Então tá aí o Sérgio Moro dizendo que, na verdade, ele não descarta a hipótese de estelionato e que não vê nada demais em ele fazer um conluio ali com o MP para condenar principalmente o ex-presidente Lula. Primeiro, a Veja, pelo jeito, se reposicionou novamente para o seu campo histórico, né? Do conservadorismo, da defesa do lavajatismo, ou seja, ela que entrou. E aí você vê como, às vezes, o Glyn e o pessoal do Intercept, né, eles têm uma estratégia que há de privilegiar os veículos conservadores para as parcerias. Até o momento, eles não fizeram parceria com nenhum veículo de comunicação mais à esquerda. Só tem feito parceria com Reinaldo Azevedo, com Veja, com Folha, com UOL, como se esse tipo de veículo lhes garantisse, com a Band, que lhes garantisse a credibilidade que eles não têm. O que eu acho uma estratégia questionável e equivocada, né? E aí o que está acontecendo? A Veja, que chegou a fazer uma parceria com eles, agora está roendo a corda. A Beth está perguntando como fazer a campanha. Quem estava ajudando a gente? Era o Arles, ele passou um link, né, para todo mundo mandar mensagem para o YouTube pedindo para liberar o programa de membros para o canal da Fórum. Vamos lá, porque eles que decidem isso. E tem canal muito menor que já tem canal maior que não tem, então é muito aleatório. Eu vou falar com o Arles aqui e até o final do programa certamente ele vai passar isso. Mas então, essa é a primeira questão. A Veja está retomando a sua posição anterior. A segunda questão é que essa entrevista foi, eu tenho quase certeza, num grupo de WhatsApp, alguém disse isso, essa entrevista foi respondida por e-mail. As respostas do Moro estão todas muito, muito articuladas. Não é aquela coisa de uma entrevista feita ali, presencial, com o jornalista podendo interromper, cutucando, sabe? Não. É uma entrevista calculada, fria, né? Organizada a partir da sua assessoria de imprensa. E ele faz uma meia volta, que assim, é uma questão de narrativa, ou seja, tudo que foi divulgado pelo Intercept, segundo ele, não fere em nada os princípios de um julgamento justo. Não ferem para quem, cara pálida? Porque para o Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo, que na última sessão destruiu o conluio, o gangsterismo daquela gente que está naquele grupo em relação aos casos que estavam julgando e investigando, para o Gilmar Mendes aquilo é um atentado à Constituição e ao processo formal. Não só para ele, para quase toda a comunidade jurídica internacional, inclusive para o Garzón, que esteve aqui recentemente e falou: se eu não tivesse certeza de que o julgamento do Lula foi um julgamento injusto, eu não o visitaria na prisão. Este é considerado um dos maiores juristas do planeta. Mas o Moro, como agora ele virou terraplanista, ele vai jogando esse tipo de informação que não tem base concreta nenhuma, científica nenhuma, que não tem consistência alguma, mas que aí sim disputa a narrativa. Então, assim, tem ali uma quantidade, ele vai tentando dizer, ela fala: olha, eu tenho certeza que o Lula cometeu atos de corrupção. Tenho certeza, mas não importa. As provas ele não vai dizer. Ele tem tudo dito lá naquele grupo que eles não tinham as provas.
Né? E aí tem uma parte, Dri, que eu acho que a mais engraçada disso tudo é que ele fala do Cunha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ele fala que todo mundo que está na cadeia diz que é inocente. Aí ele diz, inclusive o Cunha. O Morito, me diz uma coisa, bonitão. Por que você não aprendeu o celular do Cunha, ô picareta? Por que você prendeu o tablet do neto do Lula e não prendeu o celular do Cunha? Porque ele dizia que ele era inocente, bonitão? Foi por isso? Né? A questão que está colocada é que, assim, se tem algum nível de ele usar o Cunha, chega a ser curiosíssimo. Ele está usando um cara que ele defendeu, que ele, de alguma forma, fez um acordo. Para mim, isso está claro. Algum acordo ele fez. Cadê a mulher do Cunha na cadeia? Ou ela não participou, ela não era beneficiária direta do dinheiro de corrupção que foi apreendido na Suíça? Porque a mulher do Lula, a Marisa, não acharam um centavo na conta dele. Mas o Cunha tinha num paraíso fiscal uma montanha de dinheiro. Cadê a investigação com a mulher do Cunha? Bom, enfim, o Moro, quer dizer, é uma disfarçatez esse tipo de entrevista. A Veja retoma a sua posição, tá vendo, Intercept? Parabéns para vocês. Vocês foram lá, ressuscitaram a Veja, colocaram, deram credibilidade ao jornalismo dela e agora ela vai dizer para vocês, dedão. É da vida. Pois é, né? Bom, vamos lá, o Arles está aqui dizendo... o Arles está aí? Tá, que é para todo mundo mandar mensagem pelo Twitter, marcando aí a URL, o @TeamYouTube, pedindo o canal de membros da Fórum. Então, vamos lá. Arles, faz esse favor para mim, me marca aí já, marca a revista Fórum e a gente vai dar uma retuitada para não parecer que a gente que está, né? Para a gente ver se eles passam a olhar para a gente com um pouco mais de carinho, porque sabe que a gente tem uma comunidade grande aqui. É, uma comunidade que aqui nos acompanha sempre, nesse bate-papo aqui do 11h30. Tem vários comentários aqui, Renato. Olá, aqui do Chile. A retórica do Moro não o libera do seu caráter duvidoso, ao contrário, somente reforça seu nível de psicopatia e convence somente aos desinformados políticos. Moro já era. Estão perguntando se vai ter vaza-jato essa semana. Se o TRF4 e o STF mantiverem Lula preso, é porque ele tem culpa mesmo. Não. Se o TRF4, o TRF4, Radical de Centro, é parte do golpe, né? É parte. Eu falo com a maior tranquilidade aqui. Aquele julgamento que eles fizeram no TRF4, eu fui assistir, eu estava lá, né? E eu, aliás, um dia antes, todo mundo dizia que ia ter pelo menos um voto contrário no TRF4. Eu almocei com um jurista lá de Porto Alegre, uma pessoa que tinha conhecimento, tinha proximidade com o Moro, teve proximidade com o Moro, e que conhecia lá um dos juízes, agora não me recordo o nome, e esse cara falou para mim o seguinte: não, eles vão piorar a situação do Lula. Vai ser um massacre amanhã. E eu fiz um post dizendo que o TRF4 ia massacrar o Lula, segundo uma das fontes que a gente tinha. E foi o que eles fizeram. Eles aumentaram a pena do Lula. Eles ratificaram a pena do Moro e ampliaram, né, aquela condenação. O que permitiu que o Lula fosse preso. Porque pela pena do Moro, uma parte teria prescrevido, então não daria prisão. E eles, então, perceberam isso e, malandramente, ampliaram a pena do Lula. Então, eles são parte dessa história, deste golpe seletivo, né, que permite, por exemplo, que nenhum tucano esteja preso, né, que o Paulo Preto é o primeiro que já... E o cara do TRF4 já dá um habeas corpus para o Paulo Preto, sinalizando para os tucanos de alta plumagem que com ele será diferente.
E sem contar aquele caso que quando ele recebeu uma liminar, né, concedendo um habeas corpus, o TRF4 já se mobilizou inteiro para não cumprir a liminar que ia soltar o Lula. Deixa eu dizer uma coisa, a Lourdinha está falando dos conselhos tutelares. Eu acabei de mandar para fora, Lourdinha, uma lista que é da Cooperifa, dos movimentos sociais, Cooperifa não, do cursinho Afro, Uniafro, das igrejas que têm um compromisso com direitos humanos, tá, uma grande lista de quais são os candidatos de São Paulo para se votar. A gente vai publicar daqui a pouco. Se vocês estiverem de outros lugares, mandem para a gente poder ajudar nessa mobilização, para que um número maior de conselheiros tutelares vinculados com os direitos humanos e a defesa dos direitos como um todo sejam eleitos e que as igrejas evangélicas percam essa armação que eles construíram. Falando aí em igreja evangélica, a gente tem aqui outra notícia do diretor da Funarte, aquele que depois que se declarou bolsonarista, lembra? O teatro dele faliu, mas ele ganhou o cargo aí na Funarte, né? Olha, todo malandro é bolsonarista? Não. Mas todo bolsonarista é malandro. Esse é um cara. Não estou dizendo aquele coitado que votou no Bolsonaro, esse bolsonarista raiz, esse cara que faz campanha, que divulga tal. Este sujeito era um Zé Ninguém, um Zé Ruela, como diz o Major Olímpio. Né? Era um Zé Ruela, era um cara que estava aí fracassado, porque já não fazia nada que tivesse nenhum nível de destaque no meio cultural. Aí o seu teatro faliu e ele resolveu, então, dar uma entrevista à Folha culpando o marxismo cultural, as diferenças. Deu a entrevista, ficou famosinho e foi virar diretor da Funarte. Né? E ainda saiu disparando contra a Fernanda Montenegro, né? Exato, atacou a Fernanda Montenegro. Um cara que vai dirigir a Funarte ataca a Fernanda Montenegro, como, assim, é inconcebível isso em qualquer país do mundo, que você tenha alguém num governo que ataque o principal ícone artístico, cultural daquele segmento. Não é cabível isso nem em Cuba, nem na França, nem nos Estados Unidos, sabe? Nem na Inglaterra, mas aqui agora cabe. E aí o que esse cara está fazendo? Ele vai entregar um teatro importante. Walce Rocha, no centro do Rio. Exato, esse Roberto Alvim vai entregar para quem? Para uma companhia de teatro evangélica. Tá bom, né? Vai ser o primeiro, nas palavras dele, o primeiro teatro do país dedicado ao público cristão. Na verdade, é mais uma igreja. Ele vai transformar um teatro numa igreja. E assim, é essa a perspectiva do bolsonarismo. Né? É um fundamentalismo que eu, há algum tempo, venho chamando de um talibanato tupiniquim, desde antes da eleição. Tem a Gaúcha Lusitana, manda a lista para onde? Pode mandar para contato@revistaforum.com.br. A gente recebe. E vamos ver aqui se temos comentários. No governo só tem malucos movido pela ignorância, Lucena. Fernando José é o mimimi, continua como é gostoso. Você não vai para outro canal, né? É isso, Fernando José. Beijos. Tchau. Vai, aqui não é um lugar para você. Aí Ainda por cima, o teatro tem o nome da irmã do Glauber Rocha, o nosso querido Julinho, editor de cultura da Fórum, está lembrando aqui. Então, a Gaúcha Lusitana mandou uma lista de candidatos progressistas de Porto Alegre pelo WhatsApp da Fórum. Ótimo, Gaúcha. Vamos divulgar. Vamos entrar nesta campanha em defesa de pessoas que defendem os direitos humanos. É isso aí. Mais uma pauta aí. Vamos falar sobre o Equador? Equador que está em ebulição aí. Ontem o jornalista da Fórum, repórter da sucursal do Rio de Janeiro, Lucas Rocha, entrevistou o Amaury Chamorro, que é um analista internacional, e ele diz que o Lenin Moreno não chega a dezembro,
por conta das reformas econômicas e trabalhistas que o presidente tem implantado. Moreno, que foi eleito com o apoio do ex-presidente Rafael Correa, é tido como um grande traidor no país e decretou estado de exceção após a reação popular contra as medidas que ele adotou aí em razão do empréstimo do FMI. Como ele declarou aí esse estado de exceção, ele pode usar a força nacional para reprimir os protestos que tem aí mobilizado milhares de pessoas às ruas no Equador. Então, é preciso essa explosão no Equador. Eu vi os vídeos ontem dele, muitos. Eu te mostrei alguns vídeos chocantes. Tem um, por exemplo, que tem assim uma brigada de homens armados deve ser do exército, das forças policiais lá em Quito, uma quantidade grande de polícia, e vem tipo um caveirão, esses tanques, né? E vai avançando contra a população. Sai e vai. E aí tem assim uma multidão postada, né? E o tanque vai avançando. A multidão começa a correr, mas de repente fala e volta. E vai para cima do tanque. E o tanque começa a dar marcha ré. É uma cena assim, é uma cena que você fala, meu, o cara está disposto a morrer, entendeu? E isso já... Quando um nível de convulsão social chega a este ponto, é muito difícil conter. E o Amaury, que é um especialista em América Latina, que é um consultor, ele deu essa entrevista para o Lucas Rocha ontem. Tem o Beth de Brasília. Obrigado aí, Beth. Vamos olhar a tua sugestão. Não, ela fez o tweet para o YouTube. Então, todo mundo lá em @TeamYouTube pedindo para a Revista Fórum ter o programa de membros. Exatamente. O que aconteceu, então, ontem, o que deve continuar acontecendo nos próximos dias, para mim e para o Chamorro, e eu concordo com ele, decreta o fim do governo Lenin Moreno. Quem é este canalha? Este Lenin Moreno era vice do Rafael Correa, que fez um mandato onde o Equador teve avanços nos índices econômicos, onde o Equador conseguiu ter crescimento, onde o Equador distribuiu melhor renda, ou seja, e acabou o seu mandato, entregou para o vice, eleito a partir do seu apoio, e esse cara, no governo, como se a Dilma tivesse chegado aqui, tivesse controlado o partido e ele botou o seu vice, esse Lenin, na cadeia. Ele armou para o vice dele, que era um cara mais ligado ao Correia. Está preso lá, agora me foge o nome, e o Correia teve que sair. O Correia, diferente do Lula, ele é casado como holandesa, enfim, uma belga, e ele mudou para a Bélgica. E ele está lá, então pegou cidadania belga, ele tem uma série de processos contra ele, e ele está se resguardando na cidadania europeia que ele tem para que essas condenações, essa prisão não aconteça. Os partidários do Correia se reorganizaram, fundaram uns 4 ou 5 partidos, e todos são impugnados porque eles têm o mesmo problema que no Brasil. Os tribunais eleitorais estão todos controlados por esses caras que controlam as coisas aqui na justiça. Então, eles montavam um partido, os caras fechavam, montavam o outro, fechavam. Então, eles saíram candidatos por vários partidos, uma zona, mesmo assim, elegeram alguns prefeitos. Parece que o que eles tinham elegido da maior cidade, os caras estavam derrubando na justiça por essas coisas, como caçando, não, porque você fez um tweet e tal, caça. Só que isso, a situação econômica é terrível, e agora parece que o povo decidiu interferir neste processo, o que pode levar a uma nova Constituição, né? Que poderia reabilitar politicamente o Rafael. Se isso acontecer, Dri, com a vitória do peronismo na América Latina, se o Rafael Correa vier poder ser candidato e aí ele ganha a eleição lá no Equador, a gente vai mudar de novo o peso aqui na balança da direita e da esquerda no nosso continente. Lembrando que tem eleições na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, né? Então... Isso, na Bolívia o Evo deve ganhar, na Argentina o Fernandes
a chapa, a fórmula Fernandes ganha. No Uruguai a situação é um pouco mais complicada, mas certamente a frente vai para o segundo turno em primeiro lugar, lá depois é que o bicho vai pegar. Legal. A Neiva está perguntando aqui como faz para solicitar que a gente tenha membro. Vou fazer o merchan de novo aqui, gente. @TeamYouTube. Vai lá no Twitter e Twitter marcando a gente, a revista Marca, Fórum. fala, olha, queremos membro. Queremos ser membros do canal da Fórum, queremos apoiar e vocês não abrem a coisa de membro. Pessoal, o YouTube acorda, olha Fórum, sei lá, vocês vão sendo criativos. Pô, YouTube, o que é isso? Por que vocês estão fazendo isso com a Fórum? Tem mais de 50 mil, por que estão boicotando a Fórum e assim por diante? É isso aí. Vamos para o tema principal, Dri? Vamos lá, vamos... O tema principal de hoje é uma entrevista, que é essa entrevista aqui, ó, do... Põe lá, né? Que é uma entrevista do ex-presidente do BNDES na gestão do FHC, né? Que é o cara do grampo lá, que disse que a gente estava no limite da irresponsabilidade, o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Né? Ele é um economista de centro-direita, eu não diria que ele é de extrema-direita, apesar de nessa entrevista parecer... Ele era um dos caras no governo Fernando Henrique que era considerado da linha desenvolvimentista. Vejam como as coisas estão. Né? Ele era ligado ao Serra, era desenvolvimentista, etc., tal, respeitado até por pessoas de esquerda. E aí ele cai do BNDES porque, na história das teles, eles estão armando um esquema com o pessoal do Gereissati para comprar tele, e ele arma isso via fundos de pensão e vaza esse áudio. Não sei se o Daniel Dantas, alguém mandou grampear, e ele acaba caindo fora do governo. Mas ficou por muito tempo no governo Fernando Henrique e continuou conselheiro tucano. Está com 76 anos de idade e ele faz agora uma aposta que é assim, o Brasil vai voltar a crescer a partir desse trimestre. Os sinais já foram dados no trimestre anterior e o ano que vem o Brasil crescerá 2,5%, e aí vai entrar num ciclo virtuoso de crescimento sustentável. Baseado em quê? Baseado no alto índice de desemprego que permitirá às empresas contratarem e terem lucros aqui com salários mais baixos. Aí ele fala, bom, se o Brasil tem 12 milhões de desempregados, tem 95 milhões de empregados. É isso que conta. E trabalha nessa lógica, dizendo que o Guedes está absolutamente correto em todas as decisões, que o Brasil tem que privatizar tudo. Ou seja, por que eu trouxe essa entrevista? Para abrir o debate. Aqui o Juliano brincava comigo dizendo, pô, Rovai, mas e o índice Rovai? Eu mantenho aqui a minha aposta no índice Rovai, viu, Juliano? Não vai dar 1%. Ele também não fala que vai dar mais. Né? Ele devia ser o cara que dizia que ia dar 2,8 neste ano e 4 no outro. Agora ele já fez a recomposição dos cálculos. E aí ele está dizendo agora que vai crescer 2,5% o ano que vem. A questão que me parece assim, esse ano não cresce 1%. O que significa isso? Significa que a gente está há muitos anos com ou recessão ou crescimento muito pequeno. Uma hora pode ser que entre em algum nível de crescimento. Com todas as tomadas de decisões do Bolsonaro, eu acho que a gente tende a não ter esse crescimento em 2020. Mas eu queria jogar aqui para o debate. Se o Brasil tiver 2020, 2021 e 2022 com 2,5% de crescimento, o Bolsonaro se torna ou não um candidato muito forte? Na minha opinião, se torna um candidato muito forte. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria conversar aqui com vocês. Eu descarto esta possibilidade. Acho que não existe no cenário internacional, essas condições não estão dadas. No cenário nacional, a quantidade de burradas que está sendo feita é muito grande, mas como eles estão privatizando muito, o Fernando Henrique sustentou um crescimento, um falso crescimento, num dado período lá da década de 90, baseado também num estoque, num grande
num grande leilão, num grande varejão das empresas brasileiras. O que está colocado aqui, o Juliano está dizendo, isso é índice Mendonça de Barros, furada, ciclo virtuoso de salários baixos e empregos informais. Eu também acho que isso não se tem. A questão que está colocada é assim, a oposição ao Bolsonaro não pode esperar deixar o barco ir andando. Este governo tem que ser interditado, e não estou falando de impeachment, nas ruas. Nós não podemos deixar que ele avance com a privatização da Petrobras, entendeu, Adri? Não pode deixar que ele avance com a privatização da Eletrobras, porque isso vai fazendo caixa. Isso vai fazendo caixa e pode vir a permitir um soluço de crescimento que pode fortalecê-lo politicamente. O risco está aí. O risco está aí. E o que o Lula deve ter conversado com o Zé Maria Rangel ontem, o Zé Maria Rangel foi visitá-lo da FUP, deve ser nesse sentido. Vocês vão deixar ele privatizar a Petrobras sem fazer nenhum grande ato, sem parar o país, sem chamar a luta aos trabalhadores, sem fazer greve, né? Os movimentos sociais vão ficar assistindo à destruição da soberania brasileira, os movimentos ambientais vão ficar assistindo à destruição da Amazônia. Enfim, claro que existe o risco. Ele é pequeno, mas ele existe. Porque do jeito que eles estão avançando, do jeito que eles estão fazendo caixa, eles podem ter, sim, algum crescimento, e é nisso o que o Mendonça de Barros aposta. Deve ter um monte de comentários. Tem um monte de comentário. Tem o Denis de Oliveira, querido professor, que está aqui agora no nosso canal com Farofa Crítica. Assistam às 10h30 da noite, grandes entrevistas. Ontem teve Breno Altman. Então, vamos lá. Que tese furada, com salários depreciados, não há demanda para isto, e conforme afirma o Dalbor, um economista Ladislau Dalbor, o mercado interno é o principal responsável pela economia do país. Os próprios empresários não investem com uma demanda deprimida e preferem investir no mercado especulativo. Isso é legal que o Denis está falando, porque é o seguinte, o Brasil não é, eu sempre falo isso, o Brasil não é uma Noruega, o Brasil não é uma Suécia, o Brasil não vai viver só de exportação. O Brasil é um país continental, imenso, o Brasil tem que ter consumo interno, e isso foi o grande acerto do governo Lula. Pois é, o Marcos também diz, o mercado especulativo dá mais rendimento do que abrir empresa produtiva no Brasil. Com isso, ficamos a ver navios. Não, nem navios, Marcos, porque os navios a gente tinha uma indústria naval, né? Que foi destruída. Pois é. E o Denis continua aqui. Nenhum país do mundo cresceu aplicando este projeto. Na época do Fernando Henrique Cardoso, a situação era diferente. Havia capitais em abundância e hoje a situação é outra. Isso é o que eu estava falando. O cenário internacional não favorece. Tem isso também. Rovai, chamem o Beluso para debater essa questão. Boa dica. Não existe crescimento econômico no neoliberalismo. Infelizmente, eles estão massacrando a classe média e baixa, governo dos ricos. A Cleci Martinez, aí o comentário. Aí a Flávia Moraes está amando farofa. Que legal. Que legal. Aí, vamos assistir mais farofa crítica. Ontem, aliás, a audiência foi boa. Já chegou ali. Já tá aos poucos. Então, todos os dias desse mês vai ter farofa crítica, são as reprises dos programas que o Denis já fez, e depois ele vai ficar num único dia da semana. Sempre inédito. Vamos lá, Rovai, o povo está triste, sem emprego, famílias passando fome, como ter ânimo para ir para a rua? Tem que ter ocupação, ocupar os prédios públicos. A situação está muito complicada mesmo, mas muito, muito, muito. É muito triste, a gente está aqui na região do Paraíso, nesse período paulistano, né? E a gente sai aqui à rua para caminhar, assim, famílias inteiras morando na rua, pessoa com crianças de colo, não está fácil. Não está fácil mesmo. Vamos então falar aqui do Rio de Janeiro, que também não tá fácil com esse governo genocida, né, que tem aí causado muitas mortes, e uma delas a da menina Ágata, que chocou aí todos. E agora, pouco depois da menina Ágata, da morte da menina, vários policiais militares literalmente invadiram o hospital em que ela estava internada com o objetivo de recolher a bala que a matou.
A revelação foi feita a policiais civis, por integrantes da equipe de médicos e de enfermeiros que estavam no plantão naquele dia. Apesar da pressão policial, os funcionários do hospital se recusaram a entregar o projétil, que em seguida foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pelas investigações. A perícia realizada na bala chegou à conclusão que não é possível comparar o objeto com as armas dos policiais militares que estavam na favela, pois foi encontrado apenas um fragmento deformado do projétil. Pois é, veja, primeiro, eu queria dizer o seguinte, parabéns médicos e funcionários do hospital que seguraram a onda e resistiram à pressão desses bandidos fardados, né? Porque não é fácil no Rio de Janeiro, né, que está absolutamente dominado por essas gangues de milicianos e de bandidos fardados, ter essa coragem. Não é fácil. Então, parabéns a eles. 2, como eles não conseguiram o projétil, eles conseguiram uma investigação claramente fraudulenta em relação à condição do projétil. Eu duvido que não desse para identificar qual que era essa bala. E assim, a gente tem que ir atrás disso, né? Porque deve ter legista, alguém que possa falar sobre isso. Como que uma bala, né, de fuzil não permite saber se ela foi de uma arma de um policial ou não? Ou seja, eles estão, de alguma maneira, né, o governo Witzel está escondendo os autores da morte da Ágata, do assassinato da Ágata, sendo que o pirueiro, a mãe, o avô, todo mundo que estava lá diz foi tido de policial. Mas eles não querem investigar isso porque se construiu um acordo de gangsters para que se ocupem as favelas e entreguem essas favelas aos esquemas econômicos das milícias. As comunidades, no Rio, você tem gatunete nessas comunidades, ou seja, nem a NET, que é um conglomerado empresarial, consegue entrar lá para entregar, porque quem entrega é a milícia. Lá você tem Uber da milícia, como ontem aquele tal do Djaca, né, que operava esse Uber lá naquela comunidade de Rio das Pedras, né, que era onde o Queiroz se escondeu. E tudo isso está muito perto do Witzel e do Bolsonaro. Ou seja, o Rio foi dominado por esse gangsterismo. Não vai ser fácil derrotá-los. Não vai ser fácil derrotá-los. Mas sabe como que a gente vai conseguir derrotar esses caras? Com gente corajosa como esses médicos e esses funcionários do hospital, que mesmo correndo risco de vida, enfrentaram esses policiais e impediram a entrega entregaram esse projétil. Só que, infelizmente, como está dominado isso de cima e embaixo, esse projeto depois foi jogado fora por aqueles que investigaram. Pois é, lembrando que dos 11 policiais militares que estavam próximos do local onde a Ágata recebeu o tiro, somente 2 aceitaram participar da reprodução simulada do crime. Bom, vamos falar agora de Augusto Aras, né, que poupou aí o Dallagnol e adiou a sessão do julgamento que diz respeito aí ao Dallagnol. O motivo do julgamento diz respeito à campanha que o procurador fez contra o senador Renan Calheiros na internet. Dallagnol já tem contra ele 7 de um total de 14 votos para que seja investigado. Este é o primeiro caso em que Dallagnol corre risco de sofrer uma derrota no Ministério Público e agora o julgamento, que seria no dia 8 de outubro, foi adiado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Pois é, foi adiado e ele está esperando a substituição de 6 dos membros do Conselho para poder livrar a cara do Dallagnol. Quer dizer, nós chegamos, Dri, a máfia tomou o poder, né? E em todos os segmentos ela está fincando. Agora tem um governo de extrema-direita, é isso que o Bolsonaro disse ontem. Nós não estamos restringindo a democracia, nós estamos restringindo a democracia para a esquerda. Percebe? Porque a esquerda não pode estar na democracia. É um conceito que se coloca. E o Dallagnol é parte desse sistema, né, que está ali para
para manter o Lula preso, para manter ativa a batucada do lavajatismo. E o Aras aceitou isso no acordo, quer renovar o seu mandato, então vai ficar bonzinho para poder daqui a um ano continuar como procurador-geral, porque sabe que se fizer xixizinho, se o pintinho dele sair para fora ali do pinico, ele vai ser cortado daqui a um ano, e a vida que segue. Antes de passar, não sei se tem outra notícia, eu acho que eram essas, mas eu queria falar assim, a gente está querendo ampliar o canal do YouTube, e eu pedi essas dicas, então, daqueles que que estão no Twitter, no meu Facebook, me acompanham por lá, para a gente pensar em novos nomes, novos programas, e como vocês são a nossa comunidade mais atenta, vocês poderiam mandar, tanto por aqui, como também lá marcando o meu Twitter ou da Fórum, sugestão, né, de pessoas, de youtubers que já estão fazendo coisas legais que vocês gostam, e a gente vai pensar em como incluindo essas pessoas, de repente uma ou outra, pensar o que a gente consegue. Não adianta querer o Felipe Neto, ele não vai vir, entendeu? Ele já então, alguns a gente pode querer, mas não vão querer. Então, aqueles que a gente puder, que a gente quiser e nos quiserem, pode rolar um namoro, amizade, sei lá, uma coisa... É isso aí. E tem aí vários programas novos, né? O Farofa Crítica, que a gente falou. Teve ontem o Fórum VEG, que também a gente estreou ontem, falando aí de uma temática aqui do veganismo, do vegetarianismo, pautas também ambientais, não é só veganismo e vegetarianismo, outras temáticas também. Então, ontem foi ao ar o primeiro vídeo aí falando dessa polêmica das carnes vegetais, né, que são alimentos aí ultraprocessados e tal, que não questionam de fato, né, o modo como são produzidos. Então, quem gostar dessas temáticas pode assistir, e em breve teremos mais novidades aí também no canal. Eu queria saber o seguinte, quem já assistiu o programa da Adriana Lorenzo aí, iniciando o canal, foi o Fórum, o Portal VEG. Quem assistiu, diz aí. E quem não assistiu, tá aqui. Botei aí. É uma temática que é de esquerda também, não pode ser só apropriada aí pela direita, que só fala disso para vender novos produtos, né, com um selinho VEG, uma caixinha lá com selinho VEG, né? Tem outros assuntos aí para a gente falar. E com isso a gente vai se despedindo, né? Porque sextou aqui, né? Sextou por aqui. Tá, Adri, você me convenceu. Vou comer sem carne uma vez por semana. Isso aí, ó, Arles. Um dia da semana sem carne. Que tal? Vamos lá. Eu vi um trecho. Olha só, Sil viu o teu programa de abertura, Célia. Galera que não viu, vai ver. Eu não recebo notificação. Muda lá, às vezes você chega, ativa o sininho, e lá no sininho, às vezes, sempre, de vez em quando, ou não sei o quê, personalizado. Põe sempre, porque aí você sempre vai receber a notificação. Quem não estiver recebendo, põe sempre. Andréa Barbosa assistir. Qual é o nome do programa da Adri? Fórum VEG. Fórum VEG. Vai ter um canal? Também, em breve, a gente está desenvolvendo, portalveg.com.br, que vai trazer notícias dessa temática. A Renata está dizendo que é vegetariana há 20 anos, legal, também ficou contente. Eu também, é uma coisa que eu sempre quis fazer, assim, também sou vegetariana desde pequenininha, então acho que é legal debater esses assuntos. É isso, queridas e queridos. E outra, o Fala Rovai hoje à noite, sábado e domingo também eu vou manter os Fala Rovais aqui, tá bom? Em pé, gente. Valeu!